Hoje o tema da mensagem é: você está vivo? Certamente, se você ouviu eu falar isso, você está vivo. Então não é sobre esse tipo de vida, mas pode entender também esse tema como um resumo de como encontrar a verdadeira vida, que seria muito maior, né? Então, você está vivo? Obrigado. Bom, o nosso texto base, ele está em Mateus 16, 24, 26. Se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir, seja ela por aplicativo ou a própria Bíblia física. Mas eu também coloquei o texto aqui na nossa apresentação. E o texto diz assim, 24. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua própria vida? Cubra suas cabeças, por favor. Deus, mais uma vez, em oração a Ti, eu peço para que o Senhor nos ilumine, começando por mim e para a Sua igreja, porque a igreja de fato é Sua. Então, que o Seu Espírito Santo fale conosco, que o Seu Espírito Santo ele venha trazer clareza para o que vai ser dito hoje e que de alguma forma eu não te atrapalhe. Pelo contrário, que o Seu Espírito, que Sua voz seja audível ao ouvido de quem está ouvindo, Senhor. Muito obrigado por isso, por esse privilégio, por essa oportunidade, que o Senhor conduza e lidere esse momento. Amém. Bom, esse texto ele é muito conhecido. O contexto dele a gente também entende. A gente vê no contexto dessa passagem Jesus ele fazendo muitas maravilhas, ele já fazendo multiplicações de alimentos e uma multidão seguindo a ele, e nem todos que estavam naquela multidão de fato estavam interessados em propriamente no que Jesus tinha para oferecer como final, mas alguns estavam interessados naquilo que ele tinha como uma forma de entregar até chegar ao final, alimentos, cura. Isso também era uma das motivações para aquele grupo enorme seguir Jesus. Em algum momento Jesus ele diz a seus discípulos, e não só os 12, mas também a multidão, algumas das pessoas que estavam com ele, e ele fala essas palavras: se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um comentário sobre essa passagem: às vezes a gente equivocadamente, isso culturalmente já se pegou esse sentido para esse texto, de que a gente compara o tome a sua cruz e siga-me como se fosse um fardo que a gente tem na nossa vida. Então a gente olha para aquele fardo e a gente entende que Jesus teve a cruz dele e essa é a minha cruz. Não necessariamente é sobre isso, a gente vai passar por fardo. E aí ele está fazendo uma alusão justamente à crucificação de Cristo, crucificar as nossas vontades. E por isso que ele complementa da seguinte forma: se você tentar se apegar à sua vida, você vai perder. E se você abrir mão da sua vida, por minha causa, você a encontrará. E aí ele finaliza dessa forma: que vantagem há ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Então a gente está falando hoje sobre vida. E como introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre esse cara, Lev Tolstói. Não sei se vocês conhecem, mas o Tolstói, ele nascido em 9 de setembro de 1828, ele é um escritor russo, amplamente conhecido como um dos maiores de todos os tempos. Foi autor de clássicos traduzidos para diversos idiomas, como as obras Guerra e Paz e Ana Karenina. Alcançou sucesso muito jovem com a trilogia Infância, Adolescência e Juventude. E aí ele fala justamente isso nesse trecho do livro dele, Uma Confissão, que foi publicada pela editora Mundo Cristão, e que diz isso: minha vida parou, eu podia respirar, comer, beber, dormir, porque eu não podia ficar sem respirar, nem comer, nem beber, nem dormir. Mas não existia vida, porque não existiam desejos cuja satisfação eu considerasse razoável. Se eu desejava algo, sabia que de antemão que satisfazesse ou não meu desejo, aquilo não daria em nada.
Isso é uma afirmação muito forte e esse livro eu recomendo a vocês. Claro, você precisa lê-lo com o crivo e as lentes do Evangelho. Fala muito sobre o dilema de alguém, como eu disse anteriormente, que é considerado até hoje um dos maiores escritores de todos os tempos. E um tópico que ele menciona que é muito relevante, e ele fala sobre isso, o Tolstói, ele alcançou sucesso muito novo. O primeiro grande sucesso dele, como eu disse anteriormente, foi Infância, Adolescência e Juventude. Isso em 1852 até 1856, sendo que é uma trilogia. Se ele nasceu em 28, com menos de 30 anos ele já está alcançando um grande sucesso enquanto escritor, enquanto a profissão que ele exercia. Não se apegue apenas a escritor. Imagina você na sua profissão, e normalmente a gente almeja um plano de carreira, a gente faz todos uns planos de desenvolvimento, mas ele conseguiu o auge, ou ele conseguiu chegar lá antes dos 30 anos. E nesse momento ele se depara com uma crise muito grande, porque ao longo da vida dele ele vai se questionar, tá, mas e agora? O que mais tem depois daquilo que eu sempre desejei? E muitas vezes a gente tem essa sensação, a gente almeja coisas que são inalcançáveis. Então a gente passa uma vida lutando por elas e nem sempre a gente vai alcançar, mas a gente passa uma vida buscando para chegar lá. Esse cara chegou muito novo. E a conclusão que ele tem ali é de que a vida dele parou. Ele poderia comer, respirar, enfim, beber, dormir, ele poderia fazer isso tudo, mas não tinha mais sentido. E se a gente olha para o texto base, Jesus ele finaliza da seguinte forma: do que adianta você ganhar o mundo e você perder a sua alma? Então eu iniciei com a capa dizendo, se você está ouvindo isso, você certamente está vivo. Você está vivo? Sim, você está vivo. Mas a gente vai falar sobre essa verdadeira vida, essa vida que Jesus diz que se você perder a sua vida, você encontra. E se você encontra, você deixa de perder, enfim. Jesus ele fala sobre isso, a gente viu o Tolstói tendo essa afirmação, e aqui a gente pode entender como um cara que está chegando numa crise que vai se aproximar à crise de conversão, porque ele já está tendo esse entendimento. Mas a gente na Bíblia encontra uma outra parábola que ilustra muito perfeitamente o que Jesus disse anteriormente, que é a parábola do homem rico. A parábola do homem rico está em Mateus 19, 16, 22. Vocês acompanhem comigo. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Deixa eu só fazer um comentário. Jesus parece ter uma resposta muito ríspida inicialmente. Por que você me pergunta sobre o que é bom? E aí ele vai apontar, há somente um que é bom. E esse bom ele está nomeando Deus, e ele também é Deus. Mas é porque a forma de abordagem desse homem foi uma bajulação. Ele está, mestre, que boas ações. Ele já está tentando uma arapuca para pegar Deus e dizer que ele é bom bastante. Então por isso que Jesus, já entendendo a intenção dele, já responde de uma forma perfeitamente ríspida, digamos assim. E continua. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, cita a lei. Não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho. Honre seu pai e a sua mãe. Ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê os dinheiros aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então ele começa um diálogo com Jesus, tentando encontrar um respaldo para alegar que ele vive de modo perfeito.
Então, ele entra num dilema. Deus, eu faço tudo isso, a lei fala para mim fazer isso, eu faço isso. Então, como que eu vou encontrar a vida eterna? Se ele tivesse ouvido a mensagem anterior, que a gente leu no texto base, ele saberia que ele precisa abrir mão. E quando foi solicitado isso a ele, que ele fizesse essa abertura daquilo que era a sua primazia, os seus principais interesses, ele fica muito triste. Por quê? Porque ele tinha muitos bens. Então hoje a gente vai percorrer um pouquinho sobre as lições dessa parábola, que simboliza muito bem aquilo que a gente quis falar no texto base. É justamente isso. A parábola traz uma ilustração precisa do que Jesus disse em Mateus 16, 24 a 26. Mas além disso, ela também aponta para duas características que precisamos ficar atentos. E quais são essas características? A primeira é a religiosidade de palco. Aqui também está ilustrado uma outra parábola. Se vocês pegaram... Alguém arrisca qual é essa parábola? Alguém? Eu fico tímido quando eu dei também, não vou fazer isso não. Exatamente isso. Aqui você tem um fariseu, ele entoando aos céus de forma muito visível, muito perceptível, o quão bom ele era. Em contrapartida, você tem um publicano, que era alguém à margem da sociedade judia, não a sociedade romana, mas você pega alguém ali que é desfavorecido nesse meio e dizendo quão miserável ele é. Então você tem uma pessoa em muita sinceridade expondo a sua pecaminosidade, em contrapartida alguém que está se exaltando exageradamente, publicamente, visivelmente. E é isso que a gente vai abordar nessa primeira característica que a gente precisa ficar atento. Bom, a gente pode entender então como a religiosidade de palco as práticas de boas obras quando as mesmas são visíveis a outros. Falar como crente, se vestir como crente, andar como crente, mas agir como descrente na prática diária. Então a gente vê o homem rico na parábola que foi dita anteriormente, ele com muita segurança, ele disse: mestre, eu faço isso, eu obedeço os seus mandamentos, eu não mato, eu sigo a lei, tá, então eu vou encontrar a vida eterna, certo? Não necessariamente. E agora, a próxima passagem, que vai falar um pouquinho sobre esse combate à religiosidade de palco, é uma passagem que me gera muito temor. Na verdade, todo esse preparativo dessa mensagem de hoje foi um tanto que difícil, um tanto que identificação em alguns pontos e de temor, de que eu preciso de fato rever esses posicionamentos. Então a gente vai para Apocalipse 3:1. Olha que forte essa afirmação que Jesus faz à igreja de Sardes. Escrevo esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que as suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que você ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. E o meu ênfase vai para essa parte onde que o próprio Deus, ele diz: sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Recentemente eu estava ouvindo uma mensagem do Francis Chan, que ele aborda um pouquinho sobre esse tema também. E ao falar sobre isso, ele faz um convite, uma imaginação, uma suposição, que é interessante a gente fazer aqui também. Ele falou o seguinte: se eu chegar para você e perguntar para os seus melhores amigos quem o Lucas é, o que eles me responderiam? Isso em contexto
na nossa vida sagrada. Quem que é o Lucas? Não só a vida sagrada, né? Mas o que o Lucas faz? O Lucas está vivo? Os meus amigos poderiam ter uma resposta da qual eles veem. Sim, o Lucas, nossa, ele fala como crente, ele se veste como crente, ele se porta como crente. Aí o Francis Chan continua, e eu também replico essa continuação. Mas e se eu falar para o próprio Deus? Deus, quem o Lucas é? Será que a resposta dos meus amigos seria as mesmas respostas? É a mesma resposta que Deus daria? Então, isso me gera um constrangimento e um temor absurdo. Imagina a gente achar que a gente está fazendo o certo. E aqui não se trata muito sobre o que fazer, mas que a gente está na sinceridade. E no fim das contas a gente ouve do Deus falando, cara, você parece estar vivo. As pessoas olham ao seu redor e dizem, você está vivo. Você come, você respira, você anda, mas no fim das contas você está morto. E aí ele continua, desperte, fortaleça o que resta. Isso indica que ele está falando sobre a igreja. Ele está falando isso para a igreja, ele está falando para pessoas salvas. Então desperta, é hora do desperto. Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso quase está morto. Vejo que as suas ações não atendem os requisitos do meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Bom, então hoje a gente se depara num contexto onde a gente tem muitas igrejas que estão cheias e vazias ao mesmo tempo. E talvez o texto ele traz uma justificativa para a péssima fama de nossas igrejas. As nossas igrejas elas estão repletas de pessoas com fama de estarem vivas, mas que na verdade elas estão mortas. A gente está falando de igreja. Nós também fazemos parte da igreja no contexto brasileiro, no contexto mundial, e o que a gente pode fazer. Se a gente olhar para o IBGE, nós como cristãos estamos crescendo a cada ano. As estatísticas mostram que nós já somos, enfim, não vou lembrar exatamente o número, mas que nós crescemos e estamos com números altos em relação a isso. E o que isso tem impactado na nossa sociedade, o que tem impactado no dia a dia? Existe uma vitalidade? Bom, em Mateus 7, 15, 23, fala assim: tome cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa pelos seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? Não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Aqui ele está falando sobre os frutos do Espírito Santo. E que a gente conhece uma pessoa através dos frutos do Espírito Santo. E o final é algo que também me gera muito temor. Quando ele está falando sobre essa parte de que Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome, não realizamos muitos milagres em Teu nome. Eu responderei, porém, nunca os conheci. Aqui nos traz uma lição. Você profetizar no nome de Jesus, você expulsar demônios, você realizar milagre, não significa necessariamente que você está vivo. Isso não é uma prova real de que, tá vendo? Essa pessoa, ela fala bem, ela ora bem, ela canta bem. Isso não é uma prova real.
Porque o que ele mostra aqui, o indicativo que vai se ter uma referência para você realmente conhecer, são os frutos. E quais são os frutos? Gálatas 5, 22 diz, e 23, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Não é por toda e qualquer obra que é possível medir a vitalidade de alguém, mas sim pelos frutos do Espírito. Os frutos nem sempre são inicialmente visíveis também. Nem sempre eles são também tão visíveis quanto as obras. As obras são muito mais visíveis. Então, quando a gente está falando de obra, a gente está falando daquilo que a gente faz. Quando a gente está falando de fruto, é aquilo que o Espírito Santo faz. Então, essa é a distinção. Então, de fato, os frutos que vêm pelo Espírito deve ser um indicativo, deve ser ele que deve ser aquilo que a gente utiliza como um parâmetro, e não umas ações, a prática de boas obras infundada, a prática da religiosidade de palco, de você fazer, de você parecer que está vivo, mas que você não está vivo. Então, que a gente possa se arrepender, que eu possa me arrepender, porque às vezes eu me pego nesse mesmo problema. Às vezes, para a gente viver numa aparência de bons pecadores, eu gostei muito desse termo quando eu vi pela primeira vez, a gente age como se a gente não pecasse, como se a gente não precisasse um dos outros, como se a gente não precisasse da comunhão para a gente ter vida. Então a gente às vezes cai nesse equívoco de tentar causar uma boa impressão, mesmo que isso custe a nossa vida. E é nesse momento que a gente precisa ouvir o chamado para a gente despertar. Então, quando a gente está falando da parábola do homem rico, esse é o primeiro indicativo, uma religiosidade da qual ele tinha boas práticas, mas que no fim das contas aquilo não era sincero, não era verdadeiro. Mas além disso, existia um segundo fator, que eu já até adiantei, que é o apego às distrações, o apego às coisas desse mundo, o apego àquilo que tira o nosso foco daquilo que realmente importa. Quando Jesus propõe para um homem rico abrir mão de tudo, vende as suas riquezas. Se você já fez tudo isso, ótimo, que bom que você fez. Agora, tá bom, vai lá, vende tudo que você tem para vender e me siga. O homem se entristeceu. Se entristeceu verdadeiramente. Ele fala, o texto vai dizer que ele sai entristecido, que ele não consegue ficar lá. Aquilo era um preço muito alto, porque ele amava demais aquilo que ele tinha. E o texto vai continuar dizendo que ele tinha muitos bens. E é o que a gente vê aqui. Ele estava tão apegado à sua vida terrena que ele abriu mão de ir com o mestre. O mestre estava convidando. Se Jesus está fazendo um convite, é sincero. Ele está falando, tá bom, beleza, então vá lá. Se você quer ser perfeito, vende agora todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, então você já vai conquistar o seu tesouro no céu. E depois disso, venha e me siga. Quando o rapaz ouviu isso, ele foi embora muito triste, porque ele tinha muitos bens. A verdade é que a gente se depara com Mateus 6, 21. Onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde está o nosso coração? E nesse caso aqui, tesouro, não entenda apenas como tesouro, dinheiro, enfim, moeda monetária. Mas, de fato, o que toma centralidade no nosso coração. Onde está o nosso coração? Se a gente olhar historicamente, tem uma frase muito conhecida do Calvino que ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. E de que ídolos ele está se referindo? Ele está falando daqueles ídolos clássicos que a gente vê, que a gente faz alusão imediata, de que você precisa se curvar fisicamente a uma estátua, algum ídolo feito por mãos humanas. Não, ele não está falando só disso. Até porque ele menciona, o nosso coração é uma fábrica
de ídolos, o coração humano. Por quê? Porque a todo momento a gente está colocando coisas, pessoas, carreiras, algo no lugar em que deveria ser de Deus. E às vezes a gente ouve tanto essa frase: onde está o nosso coração? Onde está, qual que é a sua prioridade? O seu coração está em quê? Que às vezes eu tenho a sensação de que pela repetição disso a gente pode diminuir a verdadeira importância desse questionamento. A gente precisa ouvir isso e de fato se questionar através do Espírito Santo para entender o que está na centralidade do meu coração. É o meu casamento? Se isso for, cara, coitado da Helen, porque ela não vai cumprir essas expectativas. E eu vou me frustrar. Assim como eu não vou cumprir as delas. Porque isso é demais. Até porque, se eu não me engano, C.S. Lewis fala, tem uma frase muito conhecida de que o coração humano tem um buraco do tamanho de Deus. Ou seja, só Deus ele pode preencher. De fato, só Deus ele vai poder fazer aquilo que nós, seres humanos, não conseguimos, que coisas não conseguem. E via de regra, idolatramos sempre algo que é bom. E por isso é tão sutil. A gente não vai idolatrar uma coisa que a gente não gosta, uma coisa que não seja boa para nós. E não precisa ser algo grandioso. Eu citei casamento, mas não precisa ser necessariamente casamento. É tudo aquilo, o requisito é aquilo que assume a prioridade do nosso coração. Muitas vezes ficamos sufocados pelo dia a dia. Um dia a dia comum, um dia a dia secular, na qual a gente faz coisas legítimas, na qual a gente tem a nossa carreira, os nossos afazeres, nosso dia a dia, e a gente precisa em algum momento se questionar. A gente tem tido tempo com Deus? A gente tem feito isso? Eu preciso me questionar, porque eu preciso realmente melhorar nesse aspecto. E é muito comum falar, mas é a rotina. Depois a gente vê como é que vai. Quando você vai ver, o seu dia passou e não se teve um tempo de qualidade onde você demonstrasse que é Deus quem está no centro do seu coração. Então nós, começando de mim, precisamos rever sobre esse ponto. E para a gente ilustrar um pouco essa questão do apego às distrações, eu cito Esté. Esté 4, 13 e 14. A gente conhece a história de Esté, a rainha Esté. E essa passagem aqui, a gente chega num clímax dessa história, da qual existe um decreto que o rei permitiria a execução de judeus, e Mardoqueu, que era parente de Esté, ele fica transtornado com isso, ele fica acabado com isso, porque ele saberia que não só ele, mas seu povo seria exterminado. E ele, entendendo que Esté está no palácio como rainha, ele apela a Esté. Ele diz o seguinte, 13 e 14. Mardoqueu enviou esta resposta a Esté. Porque, aqui já começa do 13. Porque no momento em que ele tentou falar com ela, ela tinha se negado inicialmente. Ela tinha dito que, cara, você sabe, quem for até o rei sem ser solicitado pelo rei, vai morrer. E não tem como, não posso. Ele não tem me chamado há mais de um mês, eu não tenho nenhum contato com ele, eu não posso fazer isso. Esté estava confortável na posição que ela estava, e por isso Mardoqueu ele confronta ela. Não pense que por você estar no palácio, você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se você ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Ou seja, Esther, na sua posição de rainha, ela ficou distraída. Ela entendeu que a posição confortável dela poderia, em algum momento, ela nem se tocou da gravidade que era. A do que eu precisou dar um choque de realidade. Cara, se liga, você está achando que você vai escapar, você não vai escapar não. Você também é judia. Você precisa acordar. Você precisa entender aquilo que realmente importa. E a gente vai para o questionamento após a gente ver esses dois pontos de alerta. Seria a religiosidade de palco, apego às distrações. A gente chega então nesse ponto. Como encontrar a verdadeira vida? Como encontrar a vida? E a resposta inicial ela é muito simples.
abrindo mão da própria vida. É o que Jesus já tinha predito anteriormente. Ele já tinha falado isso no nosso texto base. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Olha que interessante o que acontece com Esther. Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Olha como é que mudou. Aquela que estava confortável na sua posição de rainha se deparou com a realidade e o alerta de Mardoqueu. Cara, pode ser que foi por causa disso que você está aí na posição de que você está. Então, vamos lá, vamos olhar com os olhos espirituais. E esse é um desafio que a gente tem. Às vezes no trabalho a gente se pergunta, cara, sempre é a mesma coisa, eu estou aqui a trabalho. A gente tenta separar aquilo que é a nossa vida secular e aquilo que a gente entende com a nossa vida sagrada. A gente fica nesse contraste. Não, é só trabalho. Eu não vou ser chato aqui no ambiente de trabalho. E de fato, não é para você ser chato chegando no trabalho, a paz do Senhor, irmão. Não é para você fazer esse tipo de coisa, para você andar com a Bíblia, até porque senão a gente cairia também na igreja de Paulo. Mas, cara, quando ela se deparou para aquilo que realmente estava aquilo que realmente importava, ela abriu mão da sua vida por isso. Ela entendeu. Cara, não, tá bom, se precisar morrer, eu vou morrer. Mas é curioso, o que ela pede antes? Ela apela para a comunhão. Fala, cara, vão, jejum. Se reúnam, vocês, ela está falando no plural. Então, ó, eu vou entregar, mas vocês precisam fazer algo para que eu seja fortalecido, para que Deus me fortaleça. A verdade é que, de fato, Esther precisou abrir mão da sua própria vida para encontrar a verdadeira vida. A gente faz uma alusão, e essa imagem aqui aponta para Esther sendo ilustrada e chegando até, não sei se vocês estão vendo com nitidez, mas ela chegando até o rei e tocando no seu cetro, o que seria uma permissão para que você pudesse falar e que você não seria morta. Então, se o rei chegasse e abaixasse o cetro para você, você poderia falar diante do rei. Estudiosos vão apontar que esse é um gesto que aponta para o nosso Salvador. Jesus é o nosso cetro, que nos traz a ligação, a vida para com Deus. Se antes a gente estava morto, e ela estaria morta, Jesus é aquele que faz isso e que nos permite ter a vida. Ou seja, então se em algum momento a gente tiver um encontro de vida, se a gente encontrar a vida, é porque primeiro Jesus entregou a sua. Essa é a nossa possibilidade. Então primeiro a gente tem que encontrar a vida da salvação que é conquistada pela morte de Jesus Cristo. É curioso porque apesar disso que ele fez e que fez tudo por nós, ele deu uma promessa. A promessa está em João 14, 16 e 17, que diz assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará o outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita em vocês agora e depois estará com vocês. Então a gente só consegue fazer aquilo que Jesus pediu. A gente só consegue fazer isso, de entregar a nossa vida, de abrir mão daquilo que a gente tem como primazia, como aquilo que a gente tem como prioridade, por causa do Espírito Santo. Obedecer os mandamentos de forma genuína, sem ser falso, sem ser apenas por aparência, é pelo Espírito Santo. Viver em comunhão é pelo Espírito Santo. Orar, ler as Escrituras, entoar cânticos e louvores é pelo Espírito Santo. Então a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18 e 20 vai dizer assim: não se embriaguem com vinho,
pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 5, 16, 18 vai dizer: por isso digo, deixem que o Espírito Santo guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Assim vocês não ficarão apenas performando. Assim vocês abrirão mão da sua natureza humana. Que diz no 28, Jesus responde: a natureza humana, 17, desculpa. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se a gente volta no nosso texto base, o convite de Jesus aos discípulos e à multidão é: entreguem a sua vida, abrem mão dela para vocês viverem a verdadeira vida. Se você quiser se agarrar, se apegar à sua vida, você vai perder. Mas se você abrir mão, você vai ganhar. E graças a Deus a gente recebeu a promessa do Consolador. E é isso que a gente tem de principal e única arma eficaz na luta contra a nossa natureza humana, que deseja a todo tempo se apegar à nossa vida, se apegar aos nossos desejos meramente humanos, se apegar a pessoas, a coisas, se apegar à vida terrena. Mas através do Espírito Santo, e aqui a gente precisa entender claramente, aqui se tem uma exortação: enchem do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, sejam guiados do Espírito Santo, obedeçam aos meus mandamentos. Então não é porque você é salvo que o Espírito Santo, você pode agir de qualquer forma porque temos o Espírito Santo. Pelo contrário, uma vez que você tem o Espírito Santo, que você é constrangido a viver em obediência, e ele te permite ter a força o suficiente para você conseguir se arrepender, para você conseguir obedecer, para você viver em comunhão. É pelo Espírito Santo. A promessa nos foi dada e hoje ela é concretizada. A gente tem o Espírito Santo. Então, ao preparar essa mensagem, de fato, essa foi uma mensagem que falou muito comigo. Eu realmente estou vivo, ou eu pareço estar vivo. Em muitos aspectos eu me pego vendo que não se tem tanta vitalidade assim na prática, no íntimo do meu coração. E desculpem a sinceridade, mas quando eu vou lá no íntimo, às vezes parece que está soando uma coisa que não é. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo. Graças a Deus, porque Ele se entregou para que a gente pudesse ter a vida. A ida dele trouxe o Consolador, Ele não nos deixou órfãos. Ele entregou o Consolador para que a gente pudesse, através dele, obedecer e rejeitar nossa natureza. Então hoje a gente tem essa liberdade no Espírito. Então que a gente se encha do Espírito Santo, que a gente se encha de vida, porque é assim que a gente vai encontrar a verdadeira vida. E tem uma recompensa. Apesar de ele ter feito tudo, agora ele recompensa. Se a gente olhar para a parábola, qual é a continuação dessa parábola? A continuação dessa parábola está escrita aqui. Mateus 19, 23 e 30. Então Pedro disse: deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Diferentemente do homem rico, a gente deixou tudo, a gente abriu mão de tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês, que foram meus seguidores, também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, prioridades, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Essa é a verdadeira vida. A vida eterna. Então o convite parece impossível. Abre mão dos seus desejos da carne. Mas não, vocês vão fazer isso porque o Espírito Santo vai te ajudar, vai te auxiliar a fazer isso. E de fato, ele faz isso. Que a gente possa ser cheio do Espírito Santo
e que a gente seja guiado pelo Espírito Santo para que a gente possa viver em comunhão, obedecer, ler, se encher cada vez mais e mais, porque essa é a nossa responsabilidade. Não é porque a gente é salvo pela graça que a gente não tem nossa responsabilidade. A gente precisa demonstrar quais são os frutos, uma vez que o Espírito Santo mora em nós, uma vez que ele está em nós. Então as nossas boas obras, elas não têm que ser falsas, digamos assim, mas elas precisam existir. Elas precisam existir porque é isso que Efésios 2 diz. A gente foi feito para as boas obras. A gente não é salvo pelas obras. Mas uma vez que a gente é salvo, agora a gente é compelido a fazer as boas obras de forma genuína, de forma sincera, pelo fluir do Espírito Santo. Pelo fluir do Espírito Santo. Nossa vida tem que ser liderada pelo Espírito, porque é apenas pelo Espírito que a gente vai ter vida. Sem o Espírito não adianta. Não adianta. A gente vai fazer obras vazias. E elas podem até aparentar que estão vivas, mas elas não vão estar. E a gente tem essa promessa. Enquanto a gente está aqui, a gente tem um encorajador. Então ele já preparou a munição suficiente para a gente viver nessa terra. Mas não para aqui. Herdarão a vida eterna. E essa é a nossa maior recompensa. E essa vida só é possível porque ele precisou morrer e ressuscitar. Ele se entregou. Ele abriu mão da sua própria vida. Que a gente, a partir desse exemplo, a gente abra também a mão da nossa vida para a gente encontrar, confiando que o Espírito Santo fará todo o auxílio necessário, que a gente se nutra da comunhão do Espírito, em oração, em palavra. Essa palavra seja penetrante no coração de vocês, assim como está sendo no meu. Então, que a vida de Jesus nos incentive a responder de forma positiva essa pergunta. Você está vivo? Curva sua cabeça. Deus, obrigado, porque Tu és bom, o Senhor é pleno, o Senhor é o que é, e assim como o Senhor se descreve, porque é difícil encontrar um adjetivo suficientemente bom para te categorizar. O Senhor é pleno, o Senhor é perfeito, o Senhor é bondoso. E nesse momento a gente pede vida, Senhor. Pede vida, vida pelo Seu Espírito, porque o Senhor prometeu o Seu Espírito. O Senhor deixou o encorajador para que a gente fosse encorajado, auxiliado a viver de acordo com aquilo que o Senhor deseja de nós. Aquilo que o Senhor almeja que a gente faça como Seus filhos. Porque o Senhor deu tudo. O Senhor entregou tudo e o Senhor não precisava, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é santo, o Senhor não teve pecados, mas o Senhor foi humilhado como se tivesse, para que em sua exaltação a gente também possa ter o privilégio de ser exaltado contigo. Mas isso é pelo Seu Espírito, não é por nós, Senhor. Por favor, que o Senhor fale de forma contínua sobre essa temática em nossos corações, que essa mensagem não termine aqui. E não por mim, Senhor, o Senhor sabe, se fosse por mim, certamente não teria proveito nenhum, mas que o Seu Espírito Santo, de alguma forma, se faça entendível com essas palavras que forem ditas e que se perpetue no coração dessas pessoas. Essa é a minha oração a Ti, Senhor, esse é o meu clamor a Ti. Vem sobre nós, traga vida a nós, renova-nos, Senhor, enche-nos com o Seu Espírito Santo, enche a Prisma com o Seu Espírito Santo. E para a Prisma ser cheia com o Espírito Santo, o Senhor precisa nos encher com o Espírito Santo, encher a sua comunidade, Senhor. Isso é o que te peço, para que a gente viva de forma genuína, que a gente possa se ajudar mutuamente com a ajuda daquele que é perfeito. Isso é o que eu peço a Ti, confiando, Senhor, em Ti. Muito obrigado. Amém e amém.